Você já parou para pensar no impacto psicológico de ser sancionado por uma lei internacional como a Magnitsky? Imagine, de repente, ter seu nome exposto ao mundo, suas contas bloqueadas, sua liberdade de viajar cortada e seu nome em todas as capas dos jornais. O que isso provoca na mente de alguém? Medo, revolta, culpa ou um peso insuportável de isolamento? Hoje vamos mergulhar nas consequências invisíveis que essas sanções trazem para dentro da cabeça dos sancionados, revelando um lado pouco discutido e profundamente humano. Como será que Alexandre de Moraes está dormindo depois de entrar para a história como o primeiro brasileiro sancionado pela Global Magnitsky? Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui falamos de política, economia e conflitos mundiais de forma clara e direta. Se você é brasileiro e gosta de estar por dentro dos bastidores que realmente importam, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para que este espaço continue crescendo e trazendo análises que você não encontra na mídia tradicional. Quando falamos em sanções internacionais, a primeira coisa que vem à mente geralmente são bloqueios financeiros, restrições de viagens e perda de acesso a bens no exterior. Mas existe uma camada mais profunda, invisível e devastadora: o impacto psicológico de ser colocado sob a mira da Lei Magnitsky. Essa legislação, adotada por países como Estados Unidos, Canadá e membros da União Europeia, não se limita a punir economicamente. Ela marca o indivíduo como símbolo de corrupção, violação de direitos humanos ou abuso de poder. E essa marca carrega consigo um peso que vai muito além do material. Trata-se de um fardo psicológico quase insuportável. Imagine acordar em um dia comum e descobrir que o seu nome foi parar em uma lista global. De repente, bancos fecham suas portas para você, parceiros comerciais se afastam, e até amigos e familiares passam a evitar contato por medo de retaliações indiretas. É como se o chão se abrisse sob seus pés, e toda a estabilidade construída ao longo da vida se desfizesse em poucas horas. Mas o que acontece na mente de alguém que passa por isso? Como lidar com a perda de credibilidade mundial? O primeiro impacto costuma ser o choque. Psicólogos descrevem esse momento como uma ruptura cognitiva. O indivíduo sente que perdeu o controle sobre sua própria narrativa. A reputação, que antes poderia ser contestada, agora está carimbada por uma chancela oficial de ilegalidade ou imoralidade. Essa sensação gera ansiedade aguda, muitas vezes acompanhada de insônia, crises de pânico e pensamentos obsessivos sobre como reverter a situação. Outro aspecto é a percepção de isolamento. A Lei Magnitsky, ao atingir diretamente figuras de destaque, políticos, empresários, militares, transforma essas pessoas em pares internacionais. Elas podem até continuar exercendo poder em seus países, mas fora deles passam a carregar o estigma de persona non grata. Isso cria um efeito devastador no ego, principalmente em personalidades acostumadas à influência, viagens e reconhecimento global. Estar proibido de entrar em determinados países não é apenas uma barreira física, mas também um golpe simbólico que reforça a ideia de rejeição social. Há também um fator cultural interessante. Em muitas sociedades, a honra e a reputação são valores centrais. Ser sancionado equivale, em termos psicológicos, a um processo de humilhação pública em escala planetária. E a humilhação é um dos gatilhos mais fortes para sentimentos de revolta ou depressão profunda. Estudos em psicologia social mostram que quando a identidade de alguém é atacada em sua essência, a reação pode variar entre retraimento total e comportamento agressivo, na tentativa de restaurar a autoestima ferida. Um ponto pouco discutido é como essas sanções afetam o círculo próximo do sancionado. Filhos, cônjuges e parentes acabam sendo arrastados para a sombra do estigma, o que aumenta ainda mais o estresse psicológico do indivíduo. Muitos relatam sentimento de culpa por arruinar a vida daqueles que amam, mesmo que suas famílias não tenham relação direta com as acusações. Esse peso moral, aliado ao isolamento, pode levar a quadros graves de depressão. Por outro lado, alguns sancionados reagem de forma oposta, reforçando mecanismos de negação. Em vez de refletirem sobre os atos que levaram às sanções, preferem adotar uma postura de vítima, alimentando narrativas conspiratórias e acusando potências estrangeiras de perseguição política. Esse comportamento funciona como uma armadura psicológica. Se a culpa não é minha, eu não preciso lidar com a vergonha. Mas, internamente, essa dissonância cognitiva gera desgaste mental constante, porque a mente sabe que existe algo fora de lugar. A introdução ao tema, portanto, revela que as sanções Magnitsky não atingem apenas a conta bancária ou a mobilidade internacional. Elas corroem a psique, desestabilizam o ego e forçam o indivíduo a enfrentar um espelho desconfortável, o reflexo de alguém condenado moralmente pela comunidade internacional. É sobre essas camadas invisíveis que vamos mergulhar a partir de agora, entendendo não só os efeitos diretos, mas também as cicatrizes mentais que ficam para sempre. Se na introdução vimos o choque inicial e a sensação de isolamento, neste momento precisamos aprofundar os efeitos psicológicos que se desdobram ao longo do tempo. Ser sancionado pela Lei Magnitsky não é um episódio passageiro. É uma marca que pode durar anos, até décadas, corroendo lentamente a mente do indivíduo.
Um dos efeitos mais comuns é o transtorno de ansiedade generalizada. A incerteza constante sobre o futuro. Será que mais países vão me sancionar? Quanto tempo essa punição vai durar? Quem mais vai cortar relações comigo? Cria um estado permanente de tensão. Essa ansiedade não afeta apenas a tomada de decisões políticas ou financeiras, mas também a vida íntima, gerando insônia, irritabilidade e dificuldade de concentração. A mente, presa nesse ciclo, funciona como um alarme que nunca desliga. Outro fenômeno observado é o que psicólogos chamam de perda de identidade social. Pessoas sancionadas, muitas vezes, construíram sua imagem em torno do prestígio e do poder. Quando isso é arrancado, surge um vazio existencial. Quem sou eu sem minha influência internacional? Essa pergunta, repetida internamente, pode levar a um quadro depressivo profundo. Alguns passam a se isolar, evitando aparições públicas, enquanto outros tentam compensar essa perda através de gestos de reafirmação de poder no ambiente doméstico. É aqui que surge um ponto curioso: a hipercompensação psicológica. Para lidar com a perda externa, alguns sancionados intensificam o controle sobre seu entorno. Líderes políticos, por exemplo, podem se tornar mais autoritários dentro de seus países como forma de reafirmar a autoridade que perderam no cenário internacional. É como se a mente dissesse: se o mundo não me respeita, vou garantir que meu povo me tema. Esse comportamento, ainda que funcione como um mecanismo de defesa, amplia a espiral de isolamento e reforça a visão de que eles estão no caminho errado. Além disso, existe o impacto no status familiar. Filhos que estudam no exterior podem ser hostilizados, cônjuges podem perder privilégios de viagens, parentes próximos se tornam alvo de olhares desconfiados. Esse ambiente cria fissuras dentro da própria família, que muitas vezes culpa o sancionado por ter arrastado todos para essa situação. O peso psicológico, então, deixa de ser individual e passa a ser coletivo, transformando lares inteiros em lugares de tensão. Outro subtópico importante é o da percepção de injustiça. Muitos sancionados se convencem de que não são culpados, reforçando narrativas de perseguição. Esse pensamento alimenta um ciclo de vitimização, que serve como anestesia momentânea, mas que não elimina a dor da exclusão. É um mecanismo semelhante ao observado em indivíduos que sofrem rejeição social intensa. Em vez de aceitarem a crítica, constroem mundos paralelos para se protegerem da realidade. No entanto, quanto mais se isolam nessa bolha, mais frágeis se tornam emocionalmente. E não podemos esquecer do medo constante de vigilância. Como a Lei Magnitsky geralmente está associada a acusações graves, corrupção, violações de direitos humanos, crimes financeiros, os sancionados vivem com a sensação de estarem permanentemente monitorados. Cada ligação, cada movimento bancário, cada viagem dentro do próprio país pode ser percebida como um risco. Essa paranoia corrói a mente, alimentando sentimentos de perseguição e até episódios de delírio. Para ilustrar, imagine um empresário de alto escalão que, até ontem, circulava tranquilamente em Davos, em encontros internacionais, e hoje precisa se esconder em um círculo restrito dentro de seu país. Essa quebra abrupta de status provoca algo semelhante ao que os atores famosos relatam ao cair no esquecimento, um colapso de identidade. Mas, no caso das sanções, o processo é mais cruel, porque não se trata de esquecimento, e sim de rejeição ativa. O mundo não apenas deixa de aplaudir, ele fecha a porta na sua cara. Por fim, há um ponto fundamental: o efeito irreversível do estigma. Mesmo que, um dia, as sanções sejam retiradas, a cicatriz psicológica permanece. É como alguém que foi acusado de um crime e depois absolvido. A lembrança da acusação nunca desaparece totalmente da memória coletiva. Essa permanência faz com que os sancionados vivam em constante estado de alerta, sempre tentando provar que ainda tem valor, mas carregando o peso de um passado que não se apaga. O desenvolvimento do tema deixa claro que a Lei Magnitsky não é apenas um instrumento político ou econômico. Ela é, sobretudo, uma sentença psicológica. Uma espécie de prisão invisível, que não precisa de grades para manter alguém encarcerado em seus próprios medos, culpas e angústias. E isso é o que torna o tema tão fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador. Chegamos ao ponto em que é impossível ignorar: as sanções da Lei Magnitsky não atingem apenas patrimônios, fronteiras ou contas bancárias. Elas criam uma cicatriz invisível, que molda a mente e corrói lentamente a autoestima dos sancionados. E talvez esse seja o maior poder da lei, não apenas excluir alguém do sistema financeiro internacional, mas forçar esse indivíduo a conviver com o peso simbólico de ser rejeitado pelo mundo. Do ponto de vista psicológico, a sensação de perda de identidade é devastadora. Como mencionamos, muitos sancionados construíram suas vidas sobre pilares de status, prestígio e reconhecimento global. Quando esses pilares desabam, resta apenas o vazio, um espaço sombrio onde as perguntas existenciais se tornam inevitáveis. Quem sou eu sem poder? O que resta da minha reputação? Como vou ser lembrado? É nesse vácuo que surgem a ansiedade, a depressão e, em alguns casos, atitudes extremas de compensação. É interessante observar que, em sociedades onde a honra e a imagem pública têm um peso cultural ainda maior,
O impacto psicológico pode ser comparado ao que ocorre em casos de ostracismo social na antiguidade. Os gregos, por exemplo, expulsavam cidadãos considerados nocivos, condenando-os ao exílio. Hoje, a Lei Magnitsky funciona como uma forma moderna de ostracismo global. Não há muros nem ilhas desertas, mas existe uma exclusão simbólica que, para a mente, é tão dolorosa quanto o exílio físico. Outro aspecto que aprofunda a dor é a forma como as sanções ecoam para além do indivíduo. O estigma se espalha para a família, para os amigos próximos, para os parceiros de negócios. A cada relação perdida, a cada porta fechada, a lembrança da punição se reforça. O sancionado não sofre apenas pelo que perdeu, mas pelo que fez outros perderem. A culpa, nesse caso, atua como uma corrente psicológica ainda mais pesada do que a própria sanção. Curiosamente, algumas análises apontam que certos sancionados transformam essa dor em combustível para construir narrativas heroicas de resistência. Eles se apresentam como mártires, vítimas de perseguições injustas, tentando reverter o estigma em capital político interno. Mas, por mais que a narrativa consiga sustentar seguidores, no íntimo permanece o conflito. A mente sabe que o selo internacional de desonra não é facilmente apagado. É a clássica batalha entre a imagem que se deseja projetar e a identidade real corroída pelo peso da exclusão. Psicologicamente, portanto, a Lei Magnitsky pode ser entendida como uma sentença dupla, externa e interna. Externa, porque bloqueia acessos e limita movimentos. Interna, porque mina a saúde mental, cria traumas emocionais e instala um sentimento permanente de vigilância e desconfiança. Mesmo aqueles que conseguem conviver com as restrições materiais raramente conseguem escapar do tormento psicológico. E esse é talvez o ponto mais perturbador: o efeito é irreversível. Assim como uma cicatriz na pele nunca desaparece por completo, a lembrança de ter sido sancionado pela comunidade internacional permanece como marca indelével na psique. O sancionado pode até tentar reconstruir sua imagem, criar novas alianças, voltar à vida pública. Mas, no fundo, a sombra da sanção sempre estará lá, lembrando de que, em algum momento, ele foi considerado indigno pelo tribunal invisível da opinião global. Por isso, quando pensamos na Lei Magnitsky, não podemos analisá-la apenas como instrumento político. Ela é, acima de tudo, um mecanismo psicológico de pressão. Sua força não está apenas no congelamento de bens, mas no congelamento da identidade social e emocional de quem é atingido. Ao compreender esse aspecto, conseguimos enxergar que a lei não apenas pune, ela transforma. Transforma indivíduos poderosos em seres frágeis diante de seus próprios fantasmas, obrigando-os a encarar uma batalha interna que, muitas vezes, é mais difícil do que qualquer prisão física. Parabéns a você que chegou até o fim deste vídeo. Aplauso, isso mostra que busca compreender não apenas as notícias, mas também as camadas mais profundas por trás delas. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder as próximas análises sobre política, economia e conflitos mundiais. E quero ouvir a sua opinião. Você acha que as sanções da Lei Magnitsky funcionam mais como punição econômica ou como pressão psicológica? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou adorar ler e responder. E não se esqueça de assistir aos vídeos recomendados na tela final, que complementam esse tema e vão ampliar ainda mais sua visão de mundo.